Pessoal, para falar dessa segunda parte de química de alimentos, eu preciso revisar com vocês alguns conceitos de orgânica. É o basicão, tá? Algumas pessoas não fizeram unidade de orgânica 1 e eu vou falar de um nível assim, não dando a matéria bem pausado, mas pontuando alguns conceitos que serão essenciais para a gente continuar a matéria. Porque vamos falar um pouco de bioquímica, falar de proteínas, carboidratos, lipídios, e todos esses compostos são orgânicos. Então, pelo menos uma noção de orgânica a gente precisa ter. Beleza? Se você não fez uma unidade, não se preocupe, tá? Com essa aula, e talvez com um pouquinho mais de aprofundamento, com os exercícios que eu vou passar, eu tenho certeza que você vai dar conta. A orgânica é a química do carbono. E o carbono sempre precisa fazer 4 ligações. Se a gente se lembrar lá das ligações covalentes, que é o tipo de ligação predominante na química orgânica, a gente vai lembrar que tem a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla, tá? Então, sempre o carbono precisa ter 4. Existem 4 possibilidades para ele chegar às 4 ligações. São essas que eu tenho aqui. Ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma dupla e 2 simples, ele pode fazer uma tripla e uma simples, e a última possibilidade, ele pode fazer 2 duplas. Não existe ligação quádrupla. E o carbono também não consegue fazer a ligação dativa, porque ele não tem pares de elétrons que não são compartilhados nas suas ligações. Então aquele tipo de ligação você pode esquecer. Aqui na química orgânica, pelo menos, quando estiver falando de ligação do carbono. Tá certo? São essas 4 possibilidades. Nas 4, ele vai se estabilizar. Tá bom? Bom, eu coloquei aqui letras e números embaixo para dar um complemento para vocês. Esse sp3, sp2 e sp, isso aqui é uma coisa chamada de hibridização. Isso aqui é um assunto um pouco mais complexo e eu não vou entrar no detalhamento disso, tá? Mas existe uma relação da hibridização com a geometria, que é algo que a gente às vezes vai falar aqui dentro da química de alimentos, tá certo? Então, basicamente, eu não vou explicar o aprofundamento da matéria, que muitas vezes só é visto com um detalhamento maior no ensino superior, mas eu vou explicar a relação disso daqui com o tipo de ligação que o carbono faz, tá bom? Toda vez que ele fizer 4 ligações simples, a hibridização é sp3. Quando ele estiver fazendo uma dupla, apenas uma, será sp2. Quando for no sp ao quadrado, em sp2, é assim mesmo que fala. Uma tripla apenas, sp, não precisa colocar o 1, mesmo caso em que a gente tem 2 duplas, sp, tá bom? E aí tem um macetinho que uma vez eu vi na internet, sempre uso nas minhas aulas, acho que fica muito fácil de a gente fazer essa associação, que é você usar as suas mãos e de uma maneira muito simples, em que você vai encostar ou separar seus dedos conforme forem as ligações. Então, para esse composto aqui, que tem 4 ligações simples, você vai deixar os seus 4 dedos afastados. Assim, 4 ligações simples. E aí você vai contar o número de espaços que você tem entre os dedos. 1, 2 e 3. Esquece o dedão. Por isso que essa hibridização é sp3. Quando você tem uma dupla, você faz isso. Você junta 2 dedos. Quantos espaços sobraram? 1, 2. sp2 com a tripla junto aqui, para dar a tripla, só sobrou um espaço, sp, e se tiver 2 duplas também só sobrou um espaço, sp. É um macetinho legal. E essa matéria, agora falando de química do ensino médio mesmo, é uma matéria que sempre aparece, por exemplo, nos vestibulares. Essa associação da hibridização, essa palavra complexa, com o tipo de ligação. Tá bom? Mas como eu disse, eu não vou explicar de onde vem essa palavra e qual é toda a conceituação que tem por trás dela, porque é um assunto um pouquinho mais complexo. Bom, eu tenho aqui uns modelos moleculares. Quando o carbono faz apenas ligações simples, ele terá um aspecto semelhante a esse daqui. Temos aqui a bolinha preta, o átomo de carbono, e as 4 ligações. Bom, naturalmente que aqui, ao final de cada uma das ligações, a gente vai ter um outro átomo, um outro carbono, um hidrogênio, um oxigênio. Tem infinitas possibilidades. Não infinitas, mas várias. Tá? Mas eu quero falar da geometria. Percebam
que essas ligações elas não estão todas no mesmo plano, tá certo? A gente tem aqui átomos, portanto, que vão estar na frente de cada uma das ligações, que não serão coplanares. Vai ter gente para frente e gente para trás do plano. Quando eu coloco isso aqui no quadro, ou a hora que você coloca no papel, quadro, você tem uma limitação de que isso daqui tem apenas duas dimensões, né? Então, do jeito que eu olho aqui, parece que tem 90 graus entre essas ligações, mas não é 90. Repare aqui, ó, vou dar um foco nessa ligação. Deixa eu consertar. Aqui está mais fácil de ver. Você vai observar que aqui não tem 90 graus. Aqui tem um valor maior do que 90 graus, tá? E o valor é esse, ó. 109 graus e 28 minutos. 109 graus e meio, tá certo? E o nome dessa geometria aqui, para esse átomo de carbono, é a geometria tetraédrica. Tetraédrica. Você olhar bem aqui, você consegue enxergar uma pirâmide. Olha a base da pirâmide, aqui. A base dela é um triângulo, dessa pirâmide, poderia ser um quadrado. Olha o topo da pirâmide. Bem no centro dessa pirâmide a gente tem o átomo de carbono de hibridização sp3, beleza? sp2, eu tenho outro exemplo aqui. Opa! O carbono fazendo uma dupla ligação, tá? E aqui eu coloquei dois átomos de carbono, tá? Só para não ficar a ligação solta, mas foca em um deles, tá? Então eu vou tampar o resto da molécula com a minha mão. Observe que aqui as coisas já estão no mesmo plano. Então quando eu tenho uma volta completa, quanto que é o círculo, a volta completa? 360. Se eu tenho uma, duas, três ligações ao redor deste átomo de carbono, tá? 360 por 3, eu vou ter o valor deste ângulo aqui. Esse ângulo tem o valor de 120 graus. Então aqui, 120 graus. Essa geometria é chamada de trigonal plana. Tem um sinônimo, se você observar bem, vai parecer um triângulo, né? Aqui, ó. 1, 2, 3 vértices e o carbono vai estar bem no meio desse triângulo. Então, geometria triangular. É a mesma coisa. Aqui a gente tem... Sei que é muita informação, mas aqui vocês vão consultando quando for necessário, tá? Essa foi a hibridização sp2. sp, quando a gente tem tripla... Se eu perguntar esse ângulo, está muito fácil, né? Dá para ver que os átomos de carbono estão alinhados. Então, o nome dessa geometria é linear. Óbvio, então, que este ângulo de ligação, se a volta é 360, metade 180. Que é a mesma coisa... que quando a gente tem duas ligações duplas. Olha para esse carbono do meio, é só ele que faz duas duplas, não estou falando daqueles dos cantos, tá? Quem faz duas duplas é esse. Então ao redor dele as coisas estão alinhadas, os átomos estão alinhados. Então para duas duplas a gente também tem a mesma hibridização, logo a gente tem a mesma geometria linear. E o mesmo ângulo de 180 graus Celsius. Beleza? Eu estou focando no átomo de carbono, mas a gente tem outros elementos químicos que aparecem bastante na química orgânica. Por isso são chamados de elementos organógenos, ou seja, dão origem a compostos orgânicos. O principal é o carbono, depois tem hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Tem gente que coloca fósforo e enxofre também. Tá? Mas esses aqui de longe são os principais. Então já que eu estou revisando como que é a história aqui para o carbono, quantas ligações ele faz e quais tipos de ligações, eu vou falar dos outros três também. O hidrogênio só faz uma ligação, então a vida dele é muito simples e vai simplificar a sua também, porque ele só vai fazer ligação simples, nunca fará dupla, nunca fará tripla, ele sempre vai estar nas pontas das cadeias, sempre no final.
Tá? No final, entre aspas, a gente vai olhar com mais cuidado para isso depois, mas nunca vai estar no meio. É isso que eu quero dizer, tá? Só faz uma ligação, portanto, o hidrogênio só faz ligação covalente simples. O oxigênio já consegue fazer duas ligações. Então ele tem duas possibilidades, ou faz uma dupla, ou faz duas simples, tá? Mais complicado que o hidrogênio, mas ainda muito mais fácil do que o carbono, tem duas possibilidades. Nitrogênio faz 3. Então é só você pensar, você não vai decorar, você vai pensar. Nitrogênio faz 3, então são 3 simples, ou uma dupla e uma simples, ou uma tripla, tá? E eu digo mais, você teoricamente nem precisaria decorar que o oxigênio faz 2 e o nitrogênio faz 3. É só você lembrar lá da química mais básica, quando a gente falou de regra do octeto, que o elemento tem que ter 8 elétrons na camada de valência para se estabilizar. Se o oxigênio já tem 6, como que eu sei? Família dele na tabela periódica, está na família 6A. Se ele já tem 6, para 8 faltam 2. Por isso que ele faz duas ligações. Nitrogênio está na família 5A, então tem 5 elétrons, para 8 faltam 3. Ele faz 3 ligações. E o carbono, né? Família 4A, por isso que ele faz 4 ligações. Muito tranquilo, né?